Fala, rapaziada, e aí, tudo beleza com vocês? Bom, galera, hoje a gente vai continuar o nosso estudo de matrizes, certo? A gente tinha falado sobre operações entre matrizes, falamos da soma, da subtração, da multiplicação entre matrizes também. E hoje vai ser a vez de a gente falar do nosso determinante. O que seria um determinante? A primeira parte, a primeira ideia é você saber o que significa, o que ele representa. E, bom, um determinante, ele de fato representa uma matriz. Ou seja, cada matriz quadrada... e é só uma matriz quadrada, tá? Toda matriz quadrada de ordem qualquer, né? 2x2, 3x3, 4x4, etc., possui apenas um determinante, e esse determinante é o que a representa, ou seja, o que a determina, certo? Mas o que é esse determinante? Bom, esse determinante é um número. Então, por exemplo, você vai ter lá uma matriz tal, uma matriz, sei lá, 2x2, e o determinante dela vai ser igual a 3, por exemplo. Ou seja, esse número 3 é aquele que determina essa matriz 2x2. E aí a primeira coisa que a gente vai fazer é mostrar como que é a notação dessa parada. Como é que é a notação dos determinantes? Bom, imagina que você tem a matriz A, 2x2, que nem eu falei, que seja, sei lá, 2, 3, 4 e 5, tá? Essa aqui é a matriz A, aí, certo? A gente vai dizer que o determinante da matriz A, ele é igual, e a notação é uma barra, tipo uma barra de módulo, e você tem lá a sua matriz. Isso aqui significa que você vai estar determinando, né, o determinante da matriz 2, 3, 4, 5, sacou? Beleza, mas isso aqui é só a notação. Como é que você calcula esse determinante? Tem como você calcular esse determinante. Tem como você achar esse número que representa essa matriz. Lembrando que isso só funciona para matrizes quadradas. Dá para a gente descobrir de qualquer matriz quadrada? Sim, quanto maior for a sua ordem, mais difícil fica. Porém, eu vou tratar aqui com vocês das matrizes 2x2 e 3x3, porque existem dispositivos práticos que nos ajudam a calcular esse determinante sem eu precisar usar cofator, que é uma parada mais complexa e que é pouco cobrado, tá? O determinante em si já é pouco cobrado. Então, vamos lá. Então, vamos para o cálculo do determinante. Primeiro, de uma matriz 2x2, tá? Então, imagina que a gente tem essa própria matriz A que eu falei aí, tá? Então, imagina essa matriz A aí, e você tem ela aí 2, 3, 4 e 5. Eu lembro que eu falei com vocês, numa das primeiras aulas sobre matrizes, que a gente ia utilizar muito as diagonais principais e secundárias, né? Em algum momento. Chegou o momento, tá? No cálculo do determinante, nos dispositivos práticos que a gente vai aprender agora, as diagonais são primordiais para esses cálculos, tá bom? E aí, vamos lá. Para eu calcular o determinante dessa matriz A aqui, ou seja, eu quero calcular esse determinante aqui, basta eu fazer o seguinte procedimento, e esse procedimento você vai utilizar para qualquer matriz 2x2. Primeiro, você vai ficar atento na diagonal principal, que é essa aqui. Essa diagonal principal, você vai multiplicar seus elementos. Então, você vai ter 2 vezes 5. Isso aqui vai dar 10. Beleza. Ok. Agora, você vai olhar para a sua diagonal secundária. E você vai multiplicar esses caras também. 4 vezes 3 dá 12. Então, 4 vezes 3, que dá 12. Porém, aqui a gente vai mudar o sinal desse resultado. Então, mudamos o sinal desse resultado, tá? Ou seja, você vai pegar menos a multiplicação dos termos dessa diagonal secundária. E agora, para a gente calcular o nosso determinante, basta eu somar esses dois valores. Então, eu vou pegar o que eu achei na minha diagonal principal e somar com aquilo que eu achei na minha diagonal secundária, tá? E aí, 10, mais menos 12 vai ficar menos 2. Ou seja, menos 2 é o determinante dessa matriz aqui. É ele que determina essa matriz aqui. Ele é que representa essa matriz aqui, tá bom? Vamos fazer mais um exemplo aí para a gente fixar. Bom, agora a gente tem essa matriz B aí. E aí eu quero descobrir quem é o determinante dessa matriz B. Bom, primeiro que a notação, né? A gente vai colocar ela aqui. Você não precisa colocar essa notação sempre, tá? Você já pode fazer direto.
Eu só estou colocando só para acostumar vocês com essa notação, porque ela vai aparecer para você e você precisa saber o que ela significa. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou multiplicar os elementos da diagonal principal. Então, isso vai ficar menos 1 vezes 4, que é menos 4. Depois, eu vou multiplicar os elementos da diagonal secundária, trocando o sinal. Então, vai ficar 3 vezes menos 2. Isso vai ficar menos 6, só que troca o sinal, vai ficar 6, certo? Por fim, basta eu somar esses dois carinhas aí. E acabou. A gente vai ver que o determinante dessa matriz é 2. Coincidentemente, né? Foi o oposto do outro determinante do primeiro exemplo. Então, sacou? Determinante da matriz 2 por 2, basta você pegar os elementos da diagonal principal, multiplicá-los e somar com o oposto da multiplicação da diagonal secundária, certo? Você pode fazer isso para qualquer matriz 2 por 2, beleza? Mais para frente, vocês vão ver que o uso do determinante é importante até para a gente calcular a matriz inversa. Para quando a matriz tem inversa, a gente consegue calcular através de um determinante, por exemplo. Agora, eu quero mostrar como é que calcula o determinante de uma matriz 3 por 3. E aí agora é um pouquinho mais complicado, por mais que a gente utilize a mesma ideia das diagonais, da diagonal principal e da diagonal secundária. Aqui, para a gente calcular esse determinante da matriz 3 por 3, a gente vai usar a regra de Sarri, que se escreve Sarros, tá? Que é um dispositivo prático para a gente conseguir calcular o determinante da matriz 3 por 3 de uma maneira mais simples do que usando cofator. E repara que que é a segunda vez que eu falei sobre cofator. E o que seria esse cofator? Cofator é um mecanismo, né? É um operador que você utiliza para calcular determinantes de qualquer ordem. Então, por exemplo, a partir da ordem 4, né, de uma matriz 4 por 4, não existe mais nenhum dispositivo prático, vamos dizer assim, macetinho, para a gente calcular um determinante que não seja com o uso do cofator, sacou? É porque a 2 por 2 e a 3 por 3 existem essas regras práticas que nos facilitam. Mas ok, como é que eu calcularia então o determinante, por exemplo, da matriz A, 1, 0, 2, menos 1, 3 e 4, menos 2, menos 1 e 0. Chutei valores, tá? Como é que eu calcularia aí o determinante dessa matriz? Bom, primeiro, para eu calcular esse determinante, a gente vai ter que fazer alguns processos. Esse aqui não é mais tão simples quanto lá o dispositivo da 2 por 2, tá bom? Mas vamos lá, primeiro eu vou repetir toda a matriz aqui na nossa anotaçãozinha. Lembrando que você pode fazer direto, tá? Você não precisa ficar repetindo nessa anotação, não. Ok, agora eu vou repetir as duas primeiras colunas ao final da matriz. Como assim, ó? Eu vou repetir a coluna 1 e a coluna 2. Perfeito. E agora? Agora a gente vai utilizar um mecanismo parecido com aquele que a gente utilizava na matriz 2 por 2. Primeira coisa que eu vou fazer é pegar as três diagonais principais formadas aí por essa matriz grandona. Como assim, ó? A gente vai pegar a diagonal principal aqui da matriz mesmo, né? Peguei. Só que eu vou pegar as duas que formam depois dela, ó, certo? Peguei aí as três diagonais principais. E eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá na matriz 2 por 2. Eu vou multiplicar esses elementos. Então, eu vou fazer aqui 1 vezes 3 vezes 0, que dá 0. Aqui eu vou fazer menos 1 vezes menos 1, que dá 1. 1 vezes 2, que dá 2. E aqui, menos 2 vezes 0 vezes 4, que dá 0 também. Ok, feito isso, agora a gente vai pegar as diagonais secundárias. Então, eu vou pegar essa aqui primeiro, né, que é a da matriz original. Depois eu vou pegar essa aqui. Depois eu vou pegar essa aqui. E vou fazer a mesma coisa que eu fazia lá na matriz 2 por 2. Eu vou multiplicar os seus elementos e ao final eu vou trocar de sinal. Então, ó, menos 2 vezes 3 vai dar menos 6. Menos 6 vezes 2 vai dar menos 12. Troca o sinal, vai ficar mais 12. Agora aqui, 1 vezes menos 1 vai dar menos 1. Menos 1 vezes 4 vai dar menos 4. Troca o sinal, mais 4. E aqui vai ficar 0, né? Então, independe.
Então, repara que é o mesmo raciocínio. A diferença é que antes você tem que fazer esse procedimento de repetir as duas primeiras colunas, tudo bem? Agora, a diagonal principal você multiplica e não troca o sinal, e as diagonais secundárias você multiplica e troca o sinal. E aí, agora você vai fazer a mesma coisa que você fazia na outra, vai somar todo mundo aí. Então, os zeros você não vai nem considerar, né? E aí, você vai ficar 12 mais 4, então 12 mais 4 mais 2. Ou seja, isso vai dar 16, 18. Então, 18 é o determinante dessa matriz A aqui. Suave. Vamos fazer mais um exemplo aí dessa parada. Ok, agora vamos resolver. Esse exemplo 2 aí, eu peguei a letra C do número 1, né, do exercício 1 da página 34 da apostila de vocês. Então, se você quiser acompanhar aí, só pegar a sua apostila. Bom, quero calcular esse determinante. Lembra, ele é 3 por 3. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é repetir as duas primeiras colunas. Então, eu vou repetir aqui, ó, 0, 1 e 2. E aqui, menos 1, 3 e menos 3. Perfeito. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar os elementos da diagonal principal. Então, 0 vezes 3 vezes 0 dá 0. Menos 1 vezes menos 2 vezes 2. Ó, menos 1 vezes menos 2 dá 2. 2 vezes 2 dá 4. 5 vezes 1 vezes menos 3 vai ficar 5 vezes 1, 5 vezes menos 3, menos 15. E vou deixar com esse sinal mesmo. Agora eu vou multiplicar as diagonais secundárias. Então, eu vou multiplicar essa aqui. 5 vezes 3, 15 vezes 2, 30. Muda o sinal, menos 30. Essa aqui vai dar 0, né? Porque tem um zerinho ali, vai zerar. E essa aqui também dá 0, porque tem um 0 ali e vai zerar. E agora basta eu somar essa rapaziada. Esse 0, esse 0, esse 0 eu não tenho que somar. E aí eu vou ficar com menos 30 mais 4 menos 15. Menos 30 com menos 15 dá menos 45, mais 4 dá menos 41. E esse aqui é o determinante dessa matriz C aqui. Então, sacou o procedimento? Basta você repetir as duas primeiras colunas e depois fazer aí a regra de Sarri, né? Que é multiplicar as três diagonais principais, depois as três secundárias, trocando um sinal e somar tudo. E aí, para fechar essa aula de hoje, eu queria colocar uma observaçãozinha aí para vocês. Repara que eu falei com vocês sobre o determinante de uma matriz 2 por 2 e de uma matriz 3 por 3, tá? A partir daí, como eu já falei, a gente utilizaria um cofator e tal, que eu não vou entrar nesse vídeo aqui. Mas eu posso falar com vocês sobre o determinante de uma matriz, de uma matriz 1 por 1, né? Que é uma matriz unitária. Ou seja, se você tiver uma matriz A aí que seja, sei lá, 5, essa aqui é a sua matriz. Nos casos em que a matriz é 1 por 1, assim, que a matriz ela é unitária, significa que o determinante dessa matriz A vai ser o próprio elemento que está ali dentro, tá? Então, toda vez que você tiver uma matriz unitária, tenha certeza que o determinante é o próprio único elemento que ela possui, beleza? Bom, galera, queria propor que vocês fizessem dois exercícios dessa página 34. Os exercícios 2 e 3. Isso eu estou propondo para vocês e na semana que vem eu vou trazer a correção desses dois, tá bom? Então é isso. Um beijinho, bom final de semana e se cuidem, galera. Valeu!